Ora então, muito bem-vindos à segunda parte do Ponto Prévio Fora da Juventude. Hoje estamos a debater cultura em Amarante. Vamos falar um pouco também daqui a pouco sobre as festas de junho, que se realizam daqui a uma semana. Há pouco trocamos bastantes ideias sobre a importância da nossa cultura, a forma como poderemos talvez potencializar um pouco mais a nossa cultura. Vai haver aqui um tema que às vezes é um pouco quente. Amarante, de uma certa forma, durante muitos anos, teve uma certa fama de ser uma cidade da noite em que teve uma vida noturna muito ativa, um estatuto que se perdeu ao longo dos anos, e o debate, às vezes, à volta da cultura e à volta das atividades culturais da cidade, centra-se muitas vezes sobre esta parte da existência de mais bares, da existência de mais atividade à noite. Isto normalmente dá sempre um pouco mais de debate, porque há quem defenda que Amarante devia ser uma cidade mais calma à noite, e há quem defenda que a entrada a vinda de bares e discotecas para a cidade realmente não vai fazer tanto barulho. Domingos Gonçalves, há bocado falámos um pouco da iniciativa privada, vemos que a iniciativa privada vai um bocado sobre esta parte aqui também da noite, em termos de diversão noturna. O que é que defende? Acha que devíamos realmente almejar por voltar a ser uma cidade que já era conhecida por ter uma vida noturna muito ativa no passado, ou acha que isso é uma fase que nós já passamos e que temos que seguir uma fase seguinte? Eu acho que nós devemos estar atentos àquilo que há pouco falei, aos novos hábitos e novas práticas culturais. Se de facto a noite em Amarante não é, do ponto de vista comparativo, igual ou parecida com aquela que era há 10, 15 anos atrás, acredito que sim, é porque as pessoas mudaram os seus hábitos e mudaram as suas práticas culturais. Não acredito que seja um problema de oferta, que eu sei, também não quero estar aqui assim, preocupado com esse assunto, porque, enfim, a noite amarantina é um assunto, e tendo em conta a abrangência do nosso debate, um assunto que não merece grande interesse, enfim, e se de facto ela tem vindo a diminuir é porque ou a oferta não está enquadrada com a procura, ou se a procura realmente mudou os seus hábitos e as suas práticas culturais. Muito bem. O Peixoto, representante da Juventude Socialista, peço desculpa. O que é que acha desta temática? Acha que vale a pena discutir isto? Ou acha que já passamos esta fase da noite de Amarante, como era nos anos 80 e nos anos 90, em que muita gente, quando se fala aqui... Eu trago o tema à mesa porque às vezes falo com pessoas que são de fora de Amarante, e uma das coisas que me mencionam, que se lembram muito bem, era das noites bem passadas aqui em Amarante, durante aquela altura, quando provavelmente na altura também eram um pouco mais jovens, e portanto, não sei se perdemos alguma coisa, ou ganhamos alguma coisa em não ter uma noite como esta, como tínhamos nessas alturas. Eu não sei, eu sinceramente não sei dizer se perdemos, se ganhamos. Eu acho é que temos de enquadrar esse período no período que foi e todas as características que estavam associadas a esse período. Se há 20 anos atrás Amarante era sem dúvida um marco da noite aqui da nossa região, deve-se a vários fatores. Primeiro temos logo que começar pela oferta que havia. É completamente dispara a oferta que existe hoje daquela que existia há 20 anos atrás. Logo, as pessoas tendo essa oferta à porta de casa, é muito mais difícil capitalizá-las para elas virem a Amarante. Temos de ter algo diferente para elas se deslocarem para vir. Outro assunto é que, atualmente, uma pessoa que esteja na periferia de Amarante, se calhar é muito mais fácil ir à noite ao Porto do que vir à noite a Amarante. Eu acho que são todos esses aspectos que ao longo dos tempos foram influenciando essa descida da noite em Amarante. Mas, por outro lado, concordo com o Domingos, quando ele diz que, se calhar, os hábitos também mudaram. Os hábitos de há 20 anos atrás não são os hábitos de hoje. E, se calhar, falo por mim, também, pessoalmente, não sou um frequentador assíduo desse tipo de noite. Prefiro muito mais uma coisa mais calma, estar num bar, e eu acho que nesse nível, Amarante não perdeu. A nível de discotecas, sim. Claramente, temos de ser honestos, perdeu aquilo. Não é do meu tempo, mas por aquilo que ainda hoje as pessoas, que muitas delas nem são de Amarante, são da zona circundante de Amarante, falavam que Amarante era o centro, era onde toda a gente se encontrava para estar à noite. Mas, sem dúvida, não sei se tenho dificuldades em ver que Amarante tenha se perdido assim tanto. Ganhou, efetivamente,
os moradores do centro da cidade que têm Tem uma noite muito mais calma. Porque a noite tem um fator muito importante que é associado, que é o ruído. E se pensarmos em cidades como o Porto, a noite está muito bem localizada. Está localizada numa zona em que não existe habitação. Há dupla valência. É uma forma de potenciar o espaço das indústrias que durante a noite estariam obsoletos, estariam sem ninguém, potenciar para que exista mais potenciamento para essas próprias indústrias e que o barulho não seja uma problemática, uma vez que estamos num meio meramente industrial. Quando trazemos essa noite para um centro histórico de Amarante, em que no andar de cima há uma família que outro dia tem de se levantar às 7 da manhã para ir trabalhar, ou um hotel, ou uma casa da juventude, estamos a mexer com sensibilidades um pouco diferentes. E é simplesmente nessa medida que eu tenho dificuldades em ver que Amarante tenha perdido assim tanto. E, efetivamente, o nível da oferta é muito disparo daquilo que era, mas não sei se será assim tão relevante para este incremento da marca Amarante, que é o que temos vindo aqui a falar hoje. Tão relevante para esta juventude, que é mais ou menos... Mas se calhar a juventude de hoje... O discurso é talvez das pessoas um pouco mais de idade, obviamente, que se lembram daquela Amarante da juventude deles. Exatamente. A vossa juventude aqui é um bocadinho diferente. Exatamente, porque é exatamente isso. Quem fala dessa Amarante, dessa noite amarantina, não é quem hoje, nestes dias, anda na noite da Amarante, não é? É uma concepção completamente diferente do espaço temporal a que se refere. É mais por aí que eu acho que devemos analisar a situação. Claro que é um assunto que merece, no meu ponto de vista, uma análise e perceber o porquê de... Eu acredito que essa descida da procura não se deveu aos bares. Os bares continuaram a existir. Os bares foram fechando à medida que a procura foi diminuindo. Exato. E também foi, obviamente, houve, como mencionou aqui, a Noite do Porto também teve grandes desenvolvimentos. Tive um grande desenvolvimento e rapidamente o jovem da Amarante está no Porto, passado pouco tempo. O desenvolvimento das infraestruturas viárias vieram também muito facilitar. Temos associados à educação superior em que muitos jovens vão. Muitos jovens também, exatamente. E vão para lá. Mas achei pertinente trazer isto, obviamente, que ainda faz parte do discurso das pessoas de fora que se lembram ainda da Amarante. Luís Diniz, muito rapidamente vou por si também e pela Rita, não sei se concorda com os seus colegas. Esta questão da Noite de Amarante mudou ao longo dos anos. A juventude de hoje está satisfeita com o tipo de, digamos, atividade noturna que tem aqui à noite? Sim, apesar de que não há muita, apesar de que se calhar agora não há tanta oferta como houve há uns tempos, mas concordo plenamente com o que o Hugo disse, que é muito fácil chegar ao Porto cada vez mais e sim, no Porto está muita mais gente e como há mais oferta também há mais gente e eu acho que os jovens não querem ir para a noite, até pode estar um bom ambiente, mas se calhar se está pouca gente já não é a mesma coisa, gostam de ter várias ofertas, se não podem ir para um sítio podem ir para o outro e acho que isso está a centrar muito mais nessa grande cidade, no Porto, do que aqui em Amarante. Eu acho só que o fator distância para o jovem de hoje é um fator que não é muito importante. Encurtou muito. Há 20 anos atrás... A autostrada faz a diferença enorme, meia hora estamos distantes. Mas enfim, há um paradoxo, porque os consumidores da noite amarantina eram muitos Era gente de fora. Era muita gente de fora. É verdade. E portanto, o consumo Se calhar não era tão longe. Sim, mas era uma gente Se calhar a gente fora mar, da cidade, Porto, Calgueiras, mais uma população regional que Lourenço, vinha aqui, não era? Claro. Portanto, que não para os novos jovens da Amarante, mas para os jovens de outras áreas aqui, seja mais Eu acho que fácil. foi uma tendência. Foi uma fase. Foi uma fase. Foi uma tendência. novidade, de uma certa forma. Eu lembro do primeiro, sou mais velho, obviamente, lembro do primeiro bar que abriu aqui, que era o Bataclan, se me lembro na altura, e obviamente foi uma grande novidade aqui para a região, toda a gente ia para lá à noite. Todas as noites, e acho que depois separei-me da região durante E depois da muitos anos. sétima arte também teve o seu impacto, não é? Exato. Foi uma fase que se viveu. Temos uma cidade hoje mais calma. Rita, concordo. A juventude está bem servida aqui em termos Eu concordo globalmente com tudo o que aqui foi dito. Eu acho que esta foi realmente uma fase dos anos 70, dos anos 80. Foram uma fase de libertação e as pessoas realmente tinham sítios para saírem até de madrugada e achavam aquilo libertador e isso deixa-lhes memórias muito vincadas. Agora, para os nossos jovens, que chegam com facilidade a todo lado, que infelizmente têm de sair de Amarante para entrarem no ensino superior, que têm contacto com todo esse tipo de realidades e que saem,
estão no Porto, estão em Vila Real, estão em Coimbra. As pessoas conseguem sair à noite com outra facilidade que os nossos pais não conseguiam, porque não havia tanta oferta. E claro, quer dizer, nós não podemos negar que há essa lacuna em termos de diversão noturna, que não há uma grande discoteca em Amarante, mas há muitos bares. E há bares que suprem essa necessidade, porque há bares que funcionam quase como se fossem discotecas e não se sente tanta diferença entre estar num sítio e noutro, e estão abertos até à tarde. Por isso as pessoas, querendo, têm em Amarante estabelecimentos de diversão noturna mais que suficientes para se divertirem, para todo tipo de pessoas e todo tipo de música, e têm cafés também muito simpáticos, muito vocacionados para as artes e para a dimensão cultural da Amarante e para a realização de tertúlias. Por isso eu entendo que, caso efetivamente esta falta de uma discoteca se sinta, com esta dinamização cultural que se tem mostrado nos últimos meses e com o aumento do fluxo de turistas, se os turistas cá ficarem a dormir e se essa necessidade se sentir, eu acho que se estarão propiciadas e criadas todas as condições para que tenhamos um estabelecimento de diversão noturna, vulgo discoteca, porque bares já temos alguns e muito simpáticos, para que se possa instalar. Mas também não posso deixar de passar à próxima pergunta, sem responder à pergunta da internacionalização, que me passou à frente. Peço desculpa. Estava tão excitado com esta história da noite. Pois. Porque a internacionalização é um fator essencial para Amarante. Mas antes de falarmos da internacionalização, e como os meus colegas diziam, nós não podemos internacionalizar sem termos aqui uma estrutura devidamente oleada e devidamente montada. Antes de internacionalizar, é preciso que haja uma estratégia. É preciso que saibamos em que áreas é que queremos apostar. Se queremos apostar no românico, se queremos apostar no barroco, se queremos apostar no nosso centro histórico, se queremos apostar, se vamos pegar na exploração da vertente Caminho de Santiago, se vamos apostar em São Gonçalo, se apostamos nas artes plásticas e na literatura, se apostamos num investimento âncora, como fizeram diversas cidades europeias. Temos o exemplo de Bilbao, que sem o museu pouco mais tinha a oferecer antes disso. Não era o centro cultural e turístico que é neste momento, e temos de criar aqui um produto. Temos de criar rotas, temos de criar eventos, temos de criar parcerias. Só a partir daí é que nós podemos internacionalizar Amarante e aí criar uma imagem, criar uma estratégia de comunicação e criar uma estratégia de promoção válida deste produto. Entristece-me dizer que nada disto está feito. Nem este Executivo conseguiu fazer nos poucos meses de mandato que tem e no trabalho árduo que teve de fazer até agora, porque se confrontou com uma série de dificuldades e com uma série de condicionalismos. Houve necessidade de fazer uma delegação de competências nas juntas de freguesia, reestruturação da marca da Câmara, tiveram orçamentos retificativos, por isso ainda com um pouco mais de meio ano de mandato não lhes podemos exigir este trabalho, mas este é um trabalho que tem de ser feito para que depois se possam estabelecer parcerias a nível internacional, tanto com feiras de turismo. Eu estava a ouvi-los e estava a pensar que quando nós vamos, agora toda a gente viaja com muita facilidade e com a Ryanair aqui, isto torna a Amarante apetecível. E nós temos de a criar apetecível para os turistas. E quando nós vamos num avião e vamos ali 2 ou 3 horas ou mais sem saber o que fazer e nos dão uma revista para a mão, nós lemos o que nos dão. E se nós inserirmos roteiros turísticos e inserirmos textos a falar de Amarante, quem sabe se aquelas pessoas que estão a vir para o Porto, vêm para o Porto passar o fim de semana, passar uma semana de férias, não vêm passar 2 ou 3 dias na Amarante e da próxima vez que vierem passam mais tempo. E não digo só na rota para o Porto, nas rotas para outros locais, porque isso cria uma dinâmica e faz com que se ouça. E se as pessoas, da segunda ou terceira vez que forem ouvir Amarante, associarem e tiverem uma ideia, isso é essencial para nós. Porque as nossas cidades competem com qualquer cidade do mundo. Competem pelas empresas, competem dos palcos dos grandes eventos,
competem pelas residências, por serem o sítio onde as pessoas moram e por serem o sítio onde se divertem. E aí é preciso que as cidades acrescentem valor. E nós temos de encontrar exatamente e focalizar onde é que Amarante acrescenta valor. E é por isso que o marketing territorial tem um papel fundamental no processo de planeamento e gestão urbanística. É preciso nós encontrarmos. Amarante tem imensas características que nós podemos agarrar, mas nós precisamos de pegar numa e potencializá-la. E aquilo ser o nosso cavalo de batalha durante um tempo. E nós, a partir daí, depois conseguimos que as pessoas conheçam todas as outras, mas com essa, porque, vamos lá ver, quando eu não tenho tempo para ler um livro, eu julgo o livro pela capa. Quando uma pessoa não tem tempo para saber tudo o que a Amarante oferece, julga pela primeira imagem que lhe dão. E se a primeira imagem que lhe dão for boa, vai ler o resto do livro. E é isso que nós precisamos de fazer. Precisamos de criar aqui uma imagem positiva da Amarante, tanto nos turistas como nas pessoas de cá, que crie paixão e emoção nas pessoas, para que elas tenham uma ligação com a cidade e que expresse positivamente a identidade e os ativos tanto físicos como intangíveis desta terra, para que a possamos potencializar e para que possamos dinamizá-la não só a nível cultural como turístico e principalmente económico, porque é isso que todos nós precisamos neste momento. Precisamos de conseguir atrair para aqui empresas, tanto ao nível cultural como da indústria, porque se nós tivermos uma boa atividade cultural e tivermos um turismo vibrante, há uma indústria que se vai mover à volta disso, tanto a hoteleira como a restauração, como a publicidade, como de guias turísticos. Nós temos aqui potencial para aproveitar e para pormos Amarante a crescer, a palpitar, permita-me dizer, porque nós precisamos que os nossos jovens consigam cá ficar, e só conseguem cá ficar se cá houver emprego, se cá houver dinheiro. Só cá há emprego ou dinheiro por duas formas: ou pomos a indústria a funcionar, criamos empregos por aí, ou então aproveitamos o que já cá temos, e no que nós temos é cultura, o que nós temos é capital humano, o que nós temos é monumentos, rotas, que têm de ser devidamente exploradas e aproveitadas. Muito bem. Luís Diniz, eu sei que também passei um pouco ao seu lado aqui na questão da internalização. Eu gostava também de lhe dar aqui uma oportunidade também para falar um pouquinho sobre isso, né? Sem pergunta, esteja à vontade. Antes de mais, queria só voltar aqui ao facto ao tema da noite amarantina. Eu acho que cada vez mais os jovens têm tido acesso muito mais fácil às universidades, cada vez tem sido maior a aderência. Ou seja, como não temos universidade, e não estou a criticar ou concordar que devemos ter, nem a discordar que não devemos ter, como os jovens têm sido cá cada vez mais, vão para as grandes cidades que têm universidade, Vila Real, Porto, Coimbra, Braga, etc. E esses jovens eram os jovens que iriam frequentar a nossa noite, a noite aqui de Amarante. Acho que esse foi um dos passos que fez com que a noite aqui em Amarante se perdesse muito. Sobre a internacionalização da cultura, promover internacionalmente a cultura de Amarante, eu concordo, salvo erro, com o Domingos, que disse que devemos primeiro arrumar a casa e só depois internacionalizar. Claro que nós temos a nossa própria oferta e temos pessoas à volta que gostam. E sim, mas devemos construir um bom alicerce em Amarante para as pessoas, porque se nós gostarmos, as pessoas de fora também vão gostar. Quando as pessoas de fora cá chegarem, se virem que a população de Amarante gosta, vão se sentir muito mais à vontade naquilo, vão ter um maior gosto logo à partida, porque as pessoas vão estar muito mais receptivas a isso. Claro, portanto, também temos que mostrar que uma certa afinidade pelo que se faz cá também e mostrar um certo gosto também, um certo orgulho pelo que nós fazemos cá. Concordo que se devia criar aqui uma marca. A Rita lançou aqui uma ideia muito interessante: potencializar uma característica nossa e fazer esta primeira imagem muito positiva
É uma pergunta que eu vou lançar pela mesa toda. Sim, se calhar é uma boa forma, porque potencializando uma característica que realmente nos diferencia, julgo que seja capaz de atrair e de cativar pessoas, e sim, depois a partir dessa, depois desenvolvermos as outras. Ao pacote depois também de outras ofertas à Exatamente, volta dessa. temos a oferecer uma vasta gama de produtos depois. Mas sim, potencializar inicialmente uma característica que realmente nos diferencia do resto. Do resto de toda a gente. Vai ser o desafio que eu vou lançar ao Domingos Gonçalves. O que é que seria aqui uma característica diferenciadora? Ora bem, Concorda? essa foi a pergunta mais fácil que algum dia alguém me fez. Mas a primeira pergunta devia ser que se concorda com a Rita quando disse que lançou aqui esta ideia de pegar nesta característica e criar esta primeira imagem. A minha pergunta para si era o que é que acha que seria esta característica que devíamos potenciar? Para onde é que poderíamos ir aqui? Olha, em primeiro lugar dizer-lhe que de facto a marca Amarante não é uma coisa, enfim, única, não é? Ou como é que eu ia dizer, inovador, onde que o movimento já tinha na sua campanha eleitoral lançado dois nomes potenciais para o marketing promocional, que é Amarante Cultura ou Amarante Património, seria uma desses veículos para promover Amarante. Mas, enfim, qual é a marca? A marca, enfim, é muitas coisas, porque nós temos um património edificado, que é uma marca que ninguém tem. A Igreja de São Gonçalo ninguém tem lado nenhum. Portanto, é diferenciadora. Temos um património ambiental, que é o rio Tâmega, que algumas cidades têm, mas que não percorre o seu centro histórico. E depois temos os nossos vultos culturais. Amadeu de Sousa Cardoso é de Amarante, não é de Faf. Teixeira de Pascoais é de Amarante. Agostina Bessa Luís é de Amarante. António Carneiro é de Amarante. António Canto é de Amarante. E a Cassolino é de Amarante. Portanto, por isso é que eu lhe digo no início, isto foi a pergunta mais fácil que alguém me fez. Claro que estes são os vetores diferenciadores de um património cultural que nenhuma cidade tem, e acho que são estes vultos culturais e este património edificado, este património ambiental que deve ser potenciado e explorado para transformar Amarante realmente numa marca Amarante. Amarante Património, ou Amarante Cultura, ou Amarante Marca. Amarante Marca. Mas gosto da ideia de Amarante Cultura.